que eu sou a única pessoa que pode te salvar, ou tu me deixa de lado e se acaba no mundo. Tu vai ficar pior do que tu já está. Eu falei, não quero isso para mim, não. E eu sempre fui muito intensa em tudo que eu fiz. Então, se eu era intensa no mundo, eu fui intensa com Deus. Quando eu me converti, eu entreguei tudo na mão de Deus. A gente vê, assim, às vezes, pessoal, mas eu tô crente há 10 anos, mas eu ainda bebo a minha cervejinha no final de semana, ainda tomo uns porre de vez em quando. Então, não se converteu totalmente, né? Tem alguma coisa que está meio capenga ali. Porque, lógico, sempre vai ter coisa para melhorar, mas quando tu entrega tudo para Deus e deixa Ele mudar, Ele vai mudando. Então, eu queria também que vocês abrissem a Bíblia agora em Romanos 12, 2. Amém? Então, a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, verso 2, nos diz: E não vos conformais com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso foi muito que me balançou. Assim. Deus falava, olha, agora você sabe o que é errado e o que é certo, então não continua na vida que tu estava. Então, é isso que Deus nos chama para ver. A gente não pode ficar cego no que está acontecendo. A gente tem que saber o que está acontecendo para saber o que a gente não pode fazer. A gente sabe o que tem que fazer, mas muitas vezes o que não é para fazer nos atrai mais do que o que é para fazer, porque é o que a nossa carne quer. Nosso espírito nunca... Quer dizer, a nossa carne ela nunca vai querer fazer alguma coisa que o nosso espírito quer. Eles brigam dia e noite e vai da gente saber qual que vai alimentar mais. E é na dificuldade que a gente que o que está mais forte vai prevalecer. Então, se por acaso tu está passando por alguma dificuldade e a tua carne estava mais alimentada, tu vai buscar ficar melhor com coisas da carne. Então, tu vai querer sair, tu vai querer fazer qualquer outra coisa, menos buscar a Deus. Menos pegar uma Bíblia, não, eu vou ver o que Deus quer falar comigo. Isso é a última coisa que tu vai fazer se a tua carne está sendo alimentada. Então, é uma vida de renúncia dia e noite. A gente que... Né, a Thaís também que faz faculdade, as meninas que estão no colégio. A gente sabe que os amigos convidam para festa, para balada, para ir para o bar depois da aula. E vai da tua maturidade com Deus, da tua intimidade com Deus, de falar, não, eu não vou... Aí sempre vem o engraçadinho, mas tu é crente, os crentes nunca podem nada. Não é que não pode, Deus nunca falou que não pode. Deus fala... o que é certo e o que é errado, vai de cada um entender, tá, aí eu sei que eu posso fazer, mas eu tenho a opção, eu tenho a escolha de escolher não fazer. E o mundo não tem isso. O mundo é ou tu faz ou tu faz. Vai um começa a fazer, o outro vai atrás, porque está todo mundo fazendo. E o difícil de ser cristão jovem hoje em dia é isso, é ir contra o que todo mundo faz. Não é porque todas as amigas vão para UDS no final de semana, vão para a Shed, encher a cara, dançar, ficar com 5, 6 guri, tu tem que ir também. Não é isso que Deus quer para ti. Mesma coisa os meninos, às vezes, que estão lá, não, vamos lá para o bar, deixa de ser careta, vamos lá beber, não sei o que, curtir, depois vamos sair com as gurias. Deus não te chamou para isso. Então, vai muito assim da coragem também, é muito de coragem, porque às vezes a gente quer ser aquele crente meio camuflado, né? Eu sou crente, mas eu não quero que ninguém me veja que eu sou crente, né? Aí, quando solta uma dessa, ele, até crente, né? Aí já... Não, mais ou menos assim, né? Eu só não bebo, mas você não fala, não, eu sou cristão e eu não vou fazer isso porque Deus, eu sei que é melhor para mim não fazer isso, né? Então vai muito assim da maturidade, da intimidade com Deus. E pedir agora também que vocês abram, eu falei que vocês vão andar bastante na Bíblia. Então é em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Amém? Então, a palavra do Senhor nos diz que, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, é muito aquilo de deixar mesmo Deus nos transformar em uma nova criatura, né? Porque a gente vai estar falando disso mais para frente. O que a gente era, não é mais.
Só que a gente insiste em querer ainda viver de uma maneira, se comportar com certas atitudes da velha pessoa. Só que daí a gente entra num conflito ali, mas como é que a palavra diz que é para eu me purificar a cada dia, sendo que eu estou esquecendo disso? Será que a culpa é de Deus que não está fazendo isso certo, ou a culpa é minha que não estou deixando Deus fazer? Então, a cada dia a gente tem que abandonar esses velhos hábitos, essas velhas coisas do homem podre, porque a gente não tinha nada de bom. A gente continua não tendo nada de bom. Se não fosse Deus na nossa vida, sei lá o que ia ser da gente. E o esforço diário de viver essa nova pessoa, essa nova criatura que Deus, graças à misericórdia dele, ele deu para a gente. A gente não merecia de jeito nenhum. Às vezes eu olho para mim e eu penso, cara, Deus é doido. Eu resumo Deus assim, Deus é doido? Ele olhou para mim, toda podre, fazendo tudo que o diabo gostava e falou, não, mas eu tenho a opção para ti, eu te amo. Meu filho morreu por ti para tu ter a opção de ser salva. Gente, isso, quando eu entendi, porque assim, eu ouvia isso toda semana da Carol. Quando eu entendi, eu parei assim, meu Deus do céu, como que até hoje não me falaram isso? Só que já tinham falado, só que eu não tinha entendido. Então, quando tu entende, tu não tem mais dificuldade nenhuma. Porque eu penso assim, que quando tem alguma área da nossa vida que ainda não está transformada, é porque a gente ainda não entendeu a cruz de Jesus. A gente ainda não entendeu de verdade, a gente ainda não se converteu de verdade. Porque se convertesse, é como a Carol fala para mim, assim, se todo mundo que se diz cristão é realmente convertido, não fariam o que muito cristão está fazendo. Que diz, que vai na igreja, mas daí depois já combina com os amigos de sair, e daí na outra semana aparece ali na igreja, daí você vê foto embalada, e você pensa, mas ele não estava indo na igreja, ele não é crente. Então é muito fácil ser crente, mas não ser convertido. Isso é a coisa mais comum que tem, infelizmente, ainda mais em meio jovem. A gente vê no culto de jovens ali, de congressos, que vem um monte de gente, e retiro, que vai um monte de gente. Agora, pergunta quantos que têm um compromisso sério com Deus? Nem metade. Se for metade, é muito, eu acho. Então agora a gente vai para... Cadê? Para 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 16. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Calma que eu estou me achando aqui que eu tinha botado o marcador na outra, em 2 Pedro, não na primeira. Amém. Então vamos lá. A palavra do Senhor nos diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, aqui a gente vê claramente o exemplo que a gente tem que seguir, que é o exemplo de Jesus, é a vida de Jesus. E hoje é muito comum a gente olhar para homens, nossa, aquele pastor, meu Deus do céu, é fogo puro. Aí você está ali, só fica no pastor, o pastor fala que tu tem que botar uma cortina vermelha na sua casa, e fala, não, porque o pastor falou, eu vou lá botar. Aí o pastor também é homem, também erra, também é pecador, vai lá, faz alguma coisa errada e pensa, mas não era o pastor que era meu Deus, ele é Deus na terra e o pastor aqui. Então daí se decepciona, daí sai da igreja, coloca a culpa, porque Deus. Não é Deus, é tu que está com a visão errada.
É tu que está vendo o modelo errado. E aqui diz claramente, sede santos porque eu sou santo. Então, a gente não pode se espelhar em homens, porque o homem não é santo. O homem tenta, a cada dia, se tornar mais santo, mas nunca vai chegar à santidade completa. E se a gente não tem um modelo fixo, um modelo embasado, um modelo forte, que nem Jesus foi, a gente não vai conseguir ficar se aperfeiçoando a cada dia mais. A gente vai se aperfeiçoar em coisas que a Bíblia não fala para a gente seguir, não fala para a gente ser. Então, se Jesus veio aqui, resistiu às tentações, porque ele veio na forma de homem, então tudo que a gente passa, lógico, eram outras épocas, mas as fraquezas são as mesmas, a carne é a mesma. Ele sofreu as mesmas tentações, sofreu as mesmas chances de fazer o errado, mas ele sabia a missão dele. Então, a gente tem que pegar isso como referência e falar, não, se eu sou cristão, cristão quer dizer que eu sigo a Cristo. Tenho Cristo como modelo. Então, é Ele que eu vou olhar e vou me espelhar para ter esse estilo de vida. Então, se Jesus foi lá e falou com o mendigo, eu tenho que ir lá e falar com o mendigo. Se Jesus não foi para a balada, eu também não vou. Se Jesus foi lá e lia a palavra dia e noite, lógico que não lia, porque naquela época não tinha a Bíblia, né? Mas ele orava com Deus, estava o tempo todo em comunhão com Deus. Por que eu não vou ser assim também? Por que eu só vou lembrar de Deus no final de semana? Eu falo isso por mim. Porque hoje em dia, o nosso dia a dia não tem tempo para Deus. Mal tem tempo para a gente. E a gente é muito egoísta. Pensa, não, mas agora é meu tempo de descanso. Eu vou ver TV, vou ver novela, vou ver um filme, vou comer uma pipoquinha com chocolate, ainda mais no frio, agora vai bem, né? Aí que dá preguiça. Mas daí o Espírito Santo começa a incomodar. Ei, eu estou aqui, você está esquecendo de mim. Aí depois você vai orar, vai pedir as bênçãos para Deus e Deus não vai te dar. Aí você fica, ai, porque meu Deus, Deus não olha para mim. Deus me esqueceu. Quem que esqueceu de quem aqui? Né? Às vezes a gente joga a culpa para Deus, mas a gente não tem a capacidade de olhar para si primeiro e ver, calma, aonde que eu estou errando? O que eu estou deixando de fazer que isso está acontecendo comigo? Então, é muito assim, a gente já ouviu aqui dos pastores, que tem a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. E a vontade permissiva de Deus é aquilo que não era para acontecer, mas a gente fez acontecer e Deus, tá bom, né? Já que você está insistindo, então vai ali, se quebra um pouquinho, depois você vai entender e vai fazer o que eu quero. Né? Então, é bem complicado isso, é bem difícil para a gente, como humanos, como pessoas fracas, ter esse discernimento do que os ímpios que não conhecem a Cristo não têm. Né, de ter um modelo para seguir. A gente tem um manual que explica tudo para a gente, e a gente, às vezes, ai, meu Deus, o que eu faço? Aí você pergunta para todo mundo, menos para Deus. Aí cada um diz uma coisa, eu acho que tem que fazer isso. Não, mas eu acho que não é bem isso. Aí você vai para um terceiro, ele vai falar outra coisa diferente de todo mundo. Aí você fica ali no meio. Oh, meu Deus, e agora? Aí Deus está ali, ei, de novo, você esqueceu de mim. Né? Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer é consultar a Deus. Porque Jesus fazia isso. A primeira coisa que ele ia fazer alguma coisa, ele parava. Deus, Pai, o que tu quer que eu faça? Deus, ela falava, você vai fazer isso aqui. Então, amém, eu vou lá fazer. Mas não, a gente não tem esse hábito. A gente tem tantos outros hábitos, mas esse de estar em comunhão com Deus, de estar o tempo todo em contato com Deus, nem que seja falando... Ai, meu Deus, obrigado por esse alimento. Qualquer coisa que a gente já está conversando com Deus já é estreito nosso relacionamento com Ele. Então, isso tem que... Eu vejo como muito saudável ter isso como um hábito, porque assim, tudo que é hábito a gente não esquece de fazer. A gente pode estar na correria, pode estar fazendo 1 milhão de coisas, mas se tem alguma coisa que é hábito, que é rotineiro, que tu faz todo dia, tu não vai esquecer de fazer, porque aquilo tu sabe que tu precisa daquilo. E parece que Deus, nos dias de hoje, está meio esquecido, assim, meio de escanteio. É o último item da lista. Aí a gente fala, eu vou acordar, eu vou para a aula, vou trabalhar, vou chegar, vou dar atenção ao meu marido, para quem tem marido, vou ver TV, vou fazer qualquer coisa. Se der tempo e eu não estiver tão cansado, eu vou orar. Senão eu vou dormir. E fica. E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Então, a gente vai para...
2 Coríntios 5, verso 17, um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Amém? Então a palavra de Deus nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então é muito também do que eu já estava falando, né? Se tudo se fez novo, por que tem coisa velha ainda ali no meio? Né? E quando eu estava estudando assim, essa palavra, meditando ontem, Deus me deu um exemplo assim que, nossa, na hora eu quase tive entrei em delírio, assim, meu Deus, isso faz muito sentido. Que é assim, é como um quarto, assim, a mãe ela vai limpar o quarto, tá virado uma zona. Aí você fala, mãe, aqui você pode limpar, ali precisa limpar, mas ó, aquele canto ali, eu sei que está bagunçado, está sujo, já está entupido de pó, mas eu gosto dele assim, deixa ali. Aí tá, daí a mãe vai lá, limpa e aquele canto fica ali. Aí vai lá no outro mês, ou sei lá quando, limpar o quarto de novo e a mesma coisa. Não, mãe, eu sei que já tem uns bichos ali andando, já está meio fedendo, mas deixa ali, eu gosto dele assim. Só que depois de um tempo, toda a sujeira que está num canto, que está fedendo já, ela vai infestar todo o quarto. Né? Os bichos que estão ali já voando, mosca, barata, tudo, eles vão começar a andar pelo quarto. E a mesma coisa com Deus. Tu fala para Deus, ó, Deus, tu pode limpar tudo em mim até aqui, mas esse cantinho aqui eu não quero. E daí tu deixa, vai acumulando, e tu vai alimentando aquele cantinho. Às vezes tu nem lembra dele, mas ele ainda está ali. Às vezes às vezes que o pastor fala assim, né, que a gente ouve, porque pare e reflita, né, tudo que tem que mudar, tu lembra de tudo, menos do cantinho podre. Só que um dia, oi? Exatamente, pecadinho de estimação, bem isso. E a gente não lembra dele, a gente já está tão acostumado com aquele canto sujo que a gente nem vê mais como sujeira. Já virou normal, já bateu assim, já está ali mesmo, sempre foi assim, nasceu assim, vai morrer assim. Só que se a gente não deixar Deus limpar esse canto sujo, ele vai infestando, vai sujando o resto, daí vai bloqueando outras áreas da nossa vida. Então, às vezes, pensa, meu Deus, nada dá certo para mim, vai certo até um ponto, depois dali não vai mais, que coisa estranha. Já fiz de tudo, já fui em retiro, já fiz um monte, já fiz libertação, já fiz de tudo, mas não vai, o negócio tranca, parece que tem alguma coisa impedindo. Aí um dia, né, tu deixa Deus falar contigo, e Deus fala, lembra aquele cantinho de anos atrás, que eu estou tentando limpar e tu não está deixando? É aquilo ali que está impedindo. Aí você para e deu, só aquilo ali estava impedindo toda a minha vida? Sim, só aquele pouquinho ali que tu acha pouquinho. Só que é aquela coisa, não tem pecado maior e o pecado menor, tudo é pecado. Não tem uma sujeirinha menor e uma sujeira maior, tudo é sujo. Então, independente do que seja, independente do tamanho, vai acabar se alastrando para o resto. Então, eu achei um comparativo muito interessante, assim, muito, muito prático, né? Porque a gente convive com isso todo dia. Então, que a gente possa estar vendo qual que é o cantinho que está sujo e deixar Deus limpar, porque Deus não consegue agir completamente sem tudo estar limpo. Ele vai agir até onde tu deixar. Ele é muito educado, ele pede permissão. Ele não chega, eu vou limpar tudo, tu querendo ou não. Não. Ele, com certeza, ele quer. Ele tem vontade de abrir cabeça de meu filho, pelo amor de Deus, se toca. Só que não, ele é muito educado. Ele vai devagarinho, ele bate na porta, aí a gente não abre. Ele usa alguma pessoa para falar com a gente não ouve. Usa pastor, usa missionário, vem um profeta na tua cara e fala, e tu, não, isso aí é do capeta, pelo amor, repreende, fala que não é de Deus. Mas é Deus falando, só que é uma coisa que machuca tanto que você não quer ouvir, que tu esquece, assim, tu não faz questão de ouvir. Eu sei porque eu fui assim. Eu, muito mais em relação à área sexual, assim. Então, muito a Carol orava para quebrar pecado, quebrar tudo. E eu falava, não, mas ali, deixa ali, não vai fazer mal. Me converti e fez muito mal. Porque, atualmente, assim, meu namoro é cristão, meu noivo é cristão, só que no começo a gente acabou caindo.
porque isso não estava firme nem em mim, nem nele. Então, os dois sujos, juntou a sujeira, lambuzou tudo, virou manhaca. Só que a gente teve o discernimento de conversar com os nossos líderes, de buscar a Deus junto, de orar, pedir perdão junto. A gente se levantou e hoje, graças a Deus, a gente não caiu mais. Então, muitos falam também, porque caiu uma vez, já era. Não, se tu tem força de vontade, não era. Basta tu entender, não, mas Deus me tirou disso, cara. Por que eu vou voltar para aquele pecado que eu fazia antes, se eu vim tão podre, tão suja por causa disso? Né? Então, era o meu cantinho sujo, né? Que eu demorei até dar o braço a torcer. Deus teve trabalho comigo. E a Carol, toda semana, eu até chegava em casa depois, meu Deus, a Carol só pode estar me perseguindo? Toda semana ela ainda ia lá, botava a mão na minha cabeça. E eu, não vou, guria chata. Várias vezes eu já pensei comigo, eu acho que eu não falei para ti. Eu dizia, cara, a Carol tá chata, cara, é toda semana isso aí, perseguição. Só que não era Deus falando, era eu que não queria ouvir. Então, conforme foi passando o tempo, conforme eu fui conhecendo ainda mais a palavra e buscando mais intimidade com Ele, isso foi algo muito mais tranquilo para eu deixar Ele limpar aquele canto que estava... Não era nem sujo, era, sei lá, a pior sujeira que existe, não sei nem... imundo, sei lá, enfim, a palavra que define melhor. Mas foi difícil, não foi fácil, doeu muito, né, porque, afinal, era o alimento da minha carne, eu cortei o alimento dela. Então, não é porque eu cortei que eu nunca mais vou ser tentada nisso, muito pelo contrário. É porque ela já está morta, que ela vai querer, não, mas eu quero viver, eu quero voltar. E então, vai muito da gente saber, não, mas o meu espírito está mais forte, eu não vou deixar cair. Eu não vou deixar me sujar de novo, porque daí é mais um tombo, é mais um arranhão que tu vai ter, vai ficar ainda mais difícil levantar. A gente tem o Espírito Santo todo dia com a gente. Só que se a gente insistir no erro, a gente vai entristecendo ele. Ele vai olhar, meu Deus do céu, eu vou lá levantar, mas, meu Deus, já é a 10ª vez que ele faz a mesma coisa, ele parece que não entende, mas Deus é tão misericordioso, Ele é tão lindo, que Ele não se cansa em perdoar a gente, em aceitar a gente de novo, por mais que a gente insista no erro por anos, tem gente que passa a vida inteira no mesmo erro, mas Deus continua amando essa pessoa, Deus continua insistindo na vida dessa pessoa. E a gente não vê isso nas pessoas, a gente só vê isso em Deus. Então, que a gente venha estar sempre em contato com Deus, pedindo ajuda para Ele, porque, por mais que tu pense, eu não tenho mais jeito, Deus tem jeito. Por mais que todo mundo fale, não, aquele ali, é a ovelha negra da família. Deus vê uma ovelha purinha, com a lã mais branca que, meu Deus do céu, é que nem aquela música, né, que é alvo mais que a neve. Então... Deus, o homem vê o externo, vê a pessoa, Deus vê o nosso coração. Então, se a gente tem no fundo, fundinho do fundinho do fundinho, nem que seja o fundinho mais esquecido do coração, mas a gente tem essa vontade de deixar Deus mudar, é ali que Ele vai começar devagarinho, vai tomando conta. Quando tu vê, tu já larga um monte de pecado, que para ti já é super natural não praticar mais eles, e tu pensa assim, nossa, e saber que eu era totalmente dependente daquilo, saber que se eu ficasse um dia sem fazer aquilo, eu ficava doido, e hoje nem 30. Não faz diferença nenhuma, está ali comigo todo dia, mas não me atrai mais. Por quê? Porque Deus entrou totalmente no teu coração, na tua vida, e mudou tudo. Então, quando isso acontece, pode vir o que for, que balançar vai, porque a gente é humano, mas tu não vai balançar tanto que nem tu balançava antes. Isso acontece, assim, porque assim, a gente vê ainda mais em namoro, né, a questão da sexualidade. O pastor fala, gente, não fiquem sozinhos em casa, fica com o pai, com a mãe, com o cachorro, com o sobrinho, qualquer coisa, mas não fique sozinho. As criaturas vão lá e ficam sozinhos. Aí fica vendo filme no escurinho, debaixo da coberta, ainda mais agora no inverno. Aí começa a fazer carinho, daí vai indo e vai indo. Aí quando você vê, daí passou do limite. E Deus falando, ei, você sabe que aí você não pode ir, tu sabe que é terreno proibido, o que você está enfiando o pé aí? Você vai cair. É quando tu vê, já foi. Só que tu sabia que não era para ir, tu insistiu em ir, porque, está tão gostoso, ele é tão querido.
né? Ele é tão bonitinho. Então, a gente tem que ter muita coragem, muito discernimento de dizer não para as coisas que antes a gente dizia sim. E é difícil. É muito difícil, porque, como eu falei, a carne e o espírito eles estão todo dia em guerra. O espírito quer buscar Deus e a carne quer dormir, quer fazer qualquer outra coisa. Então, é muito complicado. Eu vejo por mim, assim, tem dias que eu estou caindo de sono, que eu não consigo nem mais ler direito. Mas eu vou dar um jeito, eu fecho o olho, nem que seja orar por uns 5 minutos. Mas eu tenho que orar, porque senão no outro dia eu vou estar ainda mais cansada, vai ser mais uma desculpa. Eu já não orei ontem, então hoje também não, amanhã eu vou orar. E fica nesse amanhã, daí quando tu vê, tu está 1 mês que não pega a Bíblia na mão, que não conversa com Deus. Aí tu vira aquele crente de final de semana que vem no culto, volta para casa e acabou, Deus... Porque parece que hoje em dia Deus só está aqui na igreja, né? Não está em casa, não está no quarto, não está em lugar nenhum. Mas é como o pastor muito fala, que Deus fala com nós o tempo todo. Nem que seja com, meu Deus, um cachorro que passou na nossa frente, qualquer coisinha, Deus está ali. Deus fala com a gente em tudo. É só a gente prestar atenção. Então, às vezes, sei lá, tu está no ônibus, acontece comigo às vezes. Eu começo a ouvir uma música, que eu vou ouvindo música, e aquele dia eu ouvi aquela música de um jeito tão diferente, eu penso, nossa, mas, meu Deus, que coisa mais linda. Né? Então, até tu nem prestou atenção, mas naquele momento Deus falou contigo, diferente das outras vezes. Né? Então, isso vai mudando, é só a gente prestar atenção a esses detalhes. E já está acabando, tá, gente? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia agora em Efésios, capítulo 4. Deixa eu achar aqui agora. Efésios 4, verso 24. Achei. Amém? Então, aqui Deus nos fala, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, aqui a gente vê muito a questão da santidade, né, que quer viver em justiça e retidão, e a retidão é a gente ser santo. E em Levítico, capítulo 20, verso 26... a gente vê o que Deus quer falar para a gente, o que é ser santo, o que foi Ele dizer que a gente é santo para Ele. Então, capítulo 20, verso 26, que é onde diz: Ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos do povo para serdes meus. Então, infelizmente, né, quem veio da católica tem a visão de santo, aquele que morreu, que o Papa canonizou, e, nossa, aquele é santo. Só que daí a gente pega a Bíblia e lê isso aqui, penso, mas então o que é aquilo? Se aquilo não é santo e Deus aqui está falando que os santos Ele separou dos povos para serem dele, então o santo não é o que a gente achava que era. Santo é ser separado. Então a gente nasceu para isso, para ser separado do mundo. Só que parece que a gente quer insistir em ficar no mundo. Então, é muito aquela coisa, a gente está no mundo, a gente é desse mundo, mas a gente não pertence a ele. Então, se a gente não pertence, a gente não pode viver de acordo com o que o mundo diz que a gente tem que viver. A gente tem que viver de acordo com o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer, com o que a Bíblia diz que a gente tem que falar. Né? Porque a gente vê muito hoje, assim, os jovens, meu Deus, falam um monte de coisa, é palavrão, adoidado, e às vezes tu tá ali no meio e tu não fala nada, assim, eles falam alguma coisa e tu só fica olhando. Aí eles perguntam assim, tu não fala? Aí tu fala, não. Aí eles, meu Deus, mas como assim você não fala palavrão? Todo mundo fala. Aí tu fala, mas é que eu conheço a Cristo e Jesus nunca saiu um palavrão da boca dele, não é da minha que vai sair. E lógico que daí veio os infelizes amigos zoar e brincar, crentezinho, não sei mais o quê. E já cria todo esse preconceito, né? A gente pensa que não tem preconceito, mas tem. E eu e a Carol, a gente passa isso na faculdade, às vezes, né? Acho que foi mais ano passado, né, Carol?
que às vezes é coisa pequena, assim, tipo, exemplo, eles passavam a lista de chamada, passava por todo mundo. Coincidentemente, eu e a Carol, ninguém lembrava da gente. Aí a professora, alguém não assinou, era sempre eu e ela. A professora não passou aqui, passou na frente, passou do lado, passou atrás, mas a gente, o povo esquecia, era quase invisível, assim. E às vezes também que a gente que marcavam alguma festa, hoje eles até convidam, assim, acho que meio, não sei se é para tentar se aproximar, se é para tentar corromper, mas antes nem lembrava da gente, né? Nem olhavam, uns passavam, nem olhavam na cara, outros olhavam, mas meio de longe, assim. Então, a partir do momento, ainda mais eles que eu entrei na faculdade não crente, né? Ainda a Carol foi super discreta e foi na frente da sala com violão, convidando para o batismo, e a Cindy também vai se batizar. Todo mundo olhou assim, eu roxa, estava roxa, não era nem vermelha. E todo mundo olhando assim, eles ficaram estáticos olhando para mim. E daí depois eu ainda fui entregar um convite do meu batismo. Calma, Carol. Para uma amiga nossa que também ela estava indo no pequeno grupo comigo, mas acho que ela não aguentou o repuxo, né? Porque Deus começa a puxar, às vezes tem gente que aguenta e vai, tem gente que aguenta e não vou, tá? É muito para mim, não vai rolar. E eu entreguei o convite para ela e ela ficou meio com aquela cara de, eu sei que eu tinha que estar ali, né? Mas e ela não foi no meu batismo. Só que daí, um outro momento, eu conversando com ela, assim, por que você não foi? Você estava indo tão bem, né? Buscando a Deus e tal. Ela, mas é que eu não estava pronta. Aí eu, como assim você não estava pronta? E eu estava, por acaso? Eu era a pessoa mais linda do mundo para ser crente. Ela, mas é que a gente é tão jovem, né? É tão legal, eu quero curtir a vida. Aí eu olhei para ela assim, mas eu também curto a vida, só não do jeito que tu curte. Aí ela ficou parada olhando assim, não, mas quem sabe um dia, mas agora eu não quero. Aí eu pensei comigo, será que esse dia vai chegar para ela? Porque às vezes Deus quer fazer parte da vida da pessoa, a pessoa fala, não, agora não. Aí acontece, exemplo, né, de Jesus voltar amanhã, a pessoa ficou. Esqueceu de aceitar Jesus antes, né, e deixou para quando estivesse pronto. A gente nunca vai estar pronto para nada. Né? Às vezes a pessoa fala assim, não, agora eu estou pronto, meu Deus, você é uma missionária, né, Jor? Vou lá para a MCM, nossa, vou estar no ponto, assim, para ir lá para os países e tal, mas tu não vai estar no ponto. Desculpa, amiga, mas você vai ser arrebatado e não vai estar no ponto ainda. Então, assim, esse negócio de ponto, de tá pronto e falar que agora não é o momento de Deus mudar alguma coisa, às vezes, muitas vezes é tarde demais se tu deixar para depois. Porque Deus trabalha, Ele sabe todo o curso da nossa vida. Só que Ele permite que a gente faça escolhas. Porque, como eu falei, Deus é muito educado. Ele mostra o que Ele tem para a gente. Eu tenho isso aqui para ti, tu vai querer? Se a gente não querer, Ele, não, tudo bem. Né? Eu sou teu pai, eu vou deixar tu fazer o que tu quer fazer. Só que tu sabe que tu vai se quebrar bastante. Mas mesmo assim, se tu lembrar de mim, depois volta. Eu vou te aceitar de volta, eu vou te arrumar, mas eu te dou essa opção. E a gente, mesmo sabendo disso, a gente vai lá, mas então deixa ali, eu vou fazer do meu jeito. Aí vai lá, se quebra inteiro, daí depois volta para Deus, aí volta todo quebrado, falando, né, bem que tu tinha falado. E às vezes Deus não fala contigo, mas Ele usa alguma pessoa para falar, e fala, não, mas aquela pessoa ali, não sei, ela não desce. E tudo que fala para mim é para confrontar, é para dizer que eu estou errada, é para dizer que eu tenho que mudar. Mas, às vezes, é justamente aquela pessoa que Deus está usando para falar o que tu tem que mudar e tu não está ouvindo. Então, a gente tem muito essa mania de ver a pessoa e não ver o Deus que fala através da pessoa. Por isso que eu falei aqui no começo, se vocês olharem para mim, eu falando isso para vocês, amanhã vocês vão olhar, sai daqui, sua doida. Mas se vocês verem como Deus falando para vocês, o recebimento dentro de vocês vai ser diferente. Então, seja uma palavra mais dura, seja uma palavra de bênção, tu vai pensar, aquele pastor, nossa, eu vou lá, eu saio de lá muito bem. Só que se tu mantém o alvo no pastor, como eu falei, não é um alvo
fixo, não é um alvo estável. É um alvo que pode falhar, que pode cometer erros como qualquer outra pessoa. Né? Então, que eu coloquei aqui no final, que um resumo praticamente de tudo que a gente tem que viver, o que a Bíblia diz que a gente é. Que tem até uma música, não lembro de quem que é a música, que fala, né, que a Bíblia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, alguma coisa assim, não lembro muito bem. Mas muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe completamente o caminho que tem que seguir, mas é difícil, a gente sabe que vai doer, a gente sabe que vai sangrar, que vai ficar cheio de ferida, a gente não quer isso pra gente. A gente quer manter a gente naquela zona de conforto. Não, aqui tá bom, né? Minha vida não tá assim lá como devia estar, mas tá bom assim, né? Deixa assim, vamos mexer. Só que às vezes Deus, o que tu quer, precisa que tu faça um esforço a mais. Depois aí a pessoa cobra de Deus que Deus não fez, sei lá, não deu um carro que ela queria. Mas é porque antes de tu ter o carro, Deus quer te dar outra coisa. E tu não quer essa outra coisa. Porque a gente é muito egoísta, a gente só pensa no que a gente quer. A gente não consegue nem ver, às vezes, o que o próximo quer, que dirá aceitar a vontade de Deus. Né? Então, é muito também aquilo, que se a gente não crê no aquilo que a gente vê, como que a gente vai acreditar em Deus que a gente não vê? Como que a gente vai aceitar uma mudança de vida de alguém que a gente não está olhando para ela e ela falando para a gente, você tem que parar de beber, você tem que parar de ir em festa, você tem que parar de andar com aquele povo, você tem que andar com um povo que eu vou te colocar, sendo que tu não está vendo, que ele fala contigo de diversas maneiras. É bem difícil isso, porque o homem é assim, ele tem que, é que nem Tomé, né? Tu tem que ver para crer, tu tem que estar ali tocando para entender o negócio. Só que Deus, ele trabalha com coisas palpáveis, mas ele não é palpável. Então, muitas vezes tu busca a palavra de alguém, só que ele vai falar contigo quando tu está lá no teu quarto de joelho dobrado orando. E se tu não faz isso, e Deus está falando para ti, filho, vai lá, ora, porque é ali que eu vou falar contigo. Não adianta tu ir atrás de pastor, de profeta, que eu não vou falar contigo ali. Eu vou falar contigo no teu íntimo, na minha conversa contigo. E se tu não faz... Meu Deus, está caindo tudo aqui. E se tu não faz, me desculpa, mas eu não vou conseguir falar contigo. Então, às vezes, a gente tem que deixar Deus, por mais que seja difícil para a gente, ouvir de maneiras diferentes o que Deus quer falar para a gente, mas que a gente venha estar quebrando isso, que a gente venha estar se humilhando na presença de Deus para conseguir entender essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus que a Bíblia fala muito. Né? Então, que a gente venha também todos os dias entender, que nem eu falei antes, o que Deus fez para a gente, porque o dia que a gente entender de verdade que tudo aquilo, né, que um filme que retrata bem aquele é A Paixão de Cristo, né? E eu já vi esse filme 2 vezes, uma quando eu não era convertida e o outro quando eu já estava convertida. Até hoje eu não consigo assistir direito as partes de que ele é chicoteado, que é crucificado, eu não consigo mais ver. Eu sei que eu tenho que ver para entender, mas parece que dói muito mais do que antes. Porque antes eu via, Jesus morreu por mim, ele pagou os pecados, aquela frase pronta, assim, que vem, né? Mas daí, quando tu entende, tu pensa, cara, Deus mandou o único filho dele, não tinha mais nenhum, foi o único, estava lá na glória, na boa lá, né? Sem ter que fazer nada, nenhum sacrifício, se dispôs de toda a glória dele, de toda a riqueza que tem lá no céu, para vir aqui para a terra, cheio de pecador, de homem que não está nem aí para Deus, que fazia tudo errado. Ele morreu, foi moído na cruz, foi crucificado, derramou sangue, e a gente não entende isso, não faz nada para agradecer a Deus. Então, eu acho que o mínimo que a gente, como cristão, tem que fazer, em forma de agradecimento, é entregar, assim como Ele entregou a nossa vida, a vida dele pela nossa, para hoje a gente ter a oportunidade de ter a salvação, porque se não fosse isso a gente não seria salvo. Tudo que fizeram com Deus aconteceria com a gente, e com certeza a gente não aguentaria nem metade do que Jesus passou. Então, o dia que a gente entender isso tudo e pensar, ele morreu por mim, tudo aquilo era para ser comigo,
o mínimo que eu tenho que fazer é entregar minha vida para Ele cuidar. Porque só Ele que sabe cuidar bem da minha vida. Porque tu vai tentar fazer da tua forma, tu vai fazer tudo errado. Ao teu ponto de vista pode até estar certo, pode estar nas mil maravilhas, mas vai ter algum pedaço que vai desandar o negócio. Porque não tinha Deus ali. E às vezes Deus quer fazer de um jeito que não é aquele jeito que tu queria. Daí começa, mas eu não quero desse jeito, do outro jeito é mais legal. Daí você começa a se enfiar, né, no plano de Deus. Aí fica aquela coisa, tá, eu entreguei minha vida, mas quando começa a acontecer alguma coisa eu quero fazer do meu jeito. E a gente interrompe, né? E Deus, educado como sempre, tá bom, né? Então, quer fazer do teu jeito? Amém, faça do teu jeito. Aí depois ele tenta, né? De novo, continuar, não, mas ó, o jeito que eu quero que você faça é assim. Aí você, não, mas ainda não tá legal, não quero bem assim, vou continuar que nem estava fazendo. E vai continuando. E vai fazendo errado. E Deus vai tentando consertar e a gente não aceita esse conserto. Então, que era isso que eu tinha para vocês hoje, que é o que Deus tem ministrado na minha vida há 1 ano e 10 meses. Para quem me conhecia antes e quem me conhece hoje, dá para dizer que essa aqui é minha irmã gêmea, mas que não era eu de antes. Eu mesma, eu pensava isso comigo, eu já cheguei ao ponto de falar no pequeno grupo, olha, eu adoro vir aqui, adoro vocês, mas eu não vou na igreja. Eu não vou na igreja porque eu era muito ligada ao espiritismo. Então eu falava, não, eu não vou na igreja, né? Eu adoro ouvir a palavra, é muito bonito, mas eu vou continuar com as minhas crenças, vou continuar acreditando em reencarnação, acreditar que eu vou morrer, eu vou voltar para cá. Quando eu descobri que não era isso, meu Deus do céu, como que tanta gente se deixa enganar por isso, né? Achando que não, mas porque eu estou aqui sofrendo, porque na minha vida anterior a pessoa fez não sei o quê, e agora eu estou pagando o que a pessoa fez. Não, aquilo é o plano que Deus tem para ti. Não é a vida de outra pessoa que está refletindo na tua. Então, comigo mesmo eu fui muito dura, eu fui muito de me fechar e falar, não, aqui Deus não vai entrar. Porque eu sei que se entrar vai quebrar com tudo, com todas as minhas crenças, com todos os meus costumes. E não foi fácil quando ele quebrou. Foi aquele ponto, assim, eu tinha o quarto forrado de pôster, né, eu tinha um adesivo no notebook que o marido da Carol até comentou, eu só vou ver que a Cíntia se converteu de verdade o dia que ela tirar esse adesivo do computador dela. E no lugar desse adesivo hoje tem um baita adesivo, Jesus te ama, então eu abro, todo mundo vê aquele Jesus te ama. E... agora ele acredita. E os CDs que eu tinha, a parede do quarto, guarda-roupa, tudo forrado de pôster, CD de tudo quanto era banda podre, assim. Acreditem, eu quebrei todos os CDs, arranquei todos os pôster, rasguei, queimei, fiz uma fogueira santa, que nem dizem. Meu noivo estava junto, ele me ajudou. A gente botou numa sacola, ainda tem um terreno baldio ali na minha rua. Arrumamos ali um canto e tacamos fogo. Eu dava risada, ele tirou foto minha rasgando as camisetas, assim, toda feliz. Então, assim, não foi fácil. Eu me despi de tudo que eu vinha acreditando, de tudo que eu vinha idolatrando, porque, querendo ou não, a gente acaba, quando está no mundo, a gente idolatra tudo que o mundo traz. A gente idolatra as bandas, a gente idolatra os costumes, as modinhas, né? Porque hoje tudo passa, tudo é moda. Um dia a moda é usar rosa, depois a moda é usar uma bota toda estranha, e amanhã... E assim vai mudando. A única coisa que não muda é a palavra de Deus. E é isso que a gente não está sabendo viver, porque a gente quer viver de acordo com o mundo, a gente quer ser aceito pelo mundo. Só que não é o nosso objetivo ser aceito pelo mundo, porque a gente já foi aceito por Jesus. Então, se a gente está buscando aceitação de alguém, não, eu vou fazer isso porque... Para eu conseguir entrar naquele grupinho das minhas amigas, eu tenho que ir para a balada com elas. Só que a gente esquece que Jesus nos aceitou quando a gente ainda era pecador, a gente nem tinha pensado em se salvar, ele já estava aceitando a gente. Então, por que a gente vai querer ser aceito por um ser humano comum, um ser humano podre que nem a gente, se a pessoa mais santa desse mundo já aceitou a gente, muito antes da gente nascer? Ele já sabia todos os erros que a gente ia fazer, todas
as blasfêmias que a gente ia fazer contra ele já sabia, e mesmo assim ele amou a gente. E a gente busca o tempo todo a aceitação de outras pessoas, a gente busca satisfação em tantas outras coisas e esquece de seguir a vida que Deus propôs para a gente. Né? Então, o que a gente vai apresentar para Deus depois? Né? O que o Bispo Júnior, ele falou, né? Que Deus vai apresentar o livro com o que era para ser a nossa vida. E vai ver o nosso com o que a gente fez. Olha aí, tem nada. O que você fez da sua vida, menino? Olha o que você tinha que fazer e olha o que você fez. Tem nada a ver com o que eu tinha planejado para ti. Então, me desculpa, né? Você não vai ter tudo aquilo que era para ter. Né? Então, que o tempo todo a gente venha estar vendo o que a gente vai apresentar para Deus depois. E não só pensar nisso, mas pensar também na nossa saúde física, espiritual, mental, biopsicossocial, que nem a gente ouve na faculdade. Porque a vida com Deus é muito mais saudável do que a vida sem Deus. Eu e a Carol, a gente está fazendo o nosso tique em cima da relação com a religiosidade e a capacidade de enfrentamento. E a gente já viu muito que as pessoas que têm uma crença em Deus, elas enfrentam momentos de crise, doenças graves, muito melhor do que as pessoas que não acreditam. Elas têm uma melhora muito mais rápida do que quem não acredita. Então, se até nisso Deus mostra que Ele é maior que tudo, então, com certeza, na nossa vida, meu Deus, se a gente viver uma vida reta diante de Deus, com o Espírito Santo andando com a gente todos os dias, nossa, a nossa vida vai ser muito boa. Nossa vida pessoal, conjugal, com os amigos, financeiro, tudo vai ir de vento em popa. Só que basta a gente permitir que Deus faça essa mudança, que Deus... fugiu a palavra. Que Deus realize os planos que Ele fez para a gente. Só que a gente tem que deixar de ser teimoso. Eu falo por mim, tudo... Ontem, quando eu estava preparando, Deus me deu cada tapaço na cara, que, meu Deus do céu. Então, a cada dia a gente tem que matar tudo que não vem de Deus, porque se a gente não matar, é isso que vai matar a gente. Né? Porque a gente não veio aqui para morrer por qualquer coisinha que atingir a gente. A gente veio aqui para se fortalecer em Deus e ser vencedor com Jesus. E não qualquer chuvinha que está molhando todo mundo vai te molhar, tu vai ficar ruim. Não, tem que ser diferente. Se tem Jesus, é diferente. Né? Então, a gente vê muito assim, uma pessoa que nem eu, que eu era antes, tinha um semblante pesado, carregado, andava de cabeça baixa, tu olhava, a Carol olhava para mim, nossa, negócio ruim olhar para ela, meu Deus do céu. Aí hoje até ela mesma fala que está muito mais aberto, estou andando com a cabeça erguida, estou olhando, estou em contato com as pessoas. Por quê? Porque Jesus hoje vive em mim. Antes não tinha nada vivendo em mim, era o demônio purinho. E o objetivo dele é justamente isso, é matar aquilo que Deus fez. Porque a gente sabe, ele estava lá com Deus, ele quis ser Deus e foi para o brejo, literalmente. Então, o objetivo dele é estragar o templo que somos nós. Então, ele vai fazer de tudo para destruir aquilo que ele sabe que, se ele não tocar, vai ser muito melhor que ele. Ele morre de inveja da gente. Ele quer ser como a gente, ele quer se drogar, ele quer fazer tudo, mas como ele é espírito, ele não consegue. Então, ele tem que usar a pessoa para sentir aquilo. E vai muito da gente ser forte, não deixar isso acontecer, e deixar Deus fazer as coisas na nossa vida, deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida. E eu vou parar de falar, senão eu fico até amanhã. Então, amém, é isso que eu tinha para falar hoje. Espero que não fiquem meio acuados comigo, porque até eu fiquei meio assim de chegar e falar disso, porque é uma coisa que em alguns dói muito, em alguns é um pouco menos dolorido, mas acaba doendo um pouquinho em todo mundo. E não é uma coisa muito fácil de se falar. Ainda mais eu vejo aqui tanta gente que tem 8 anos de convertido, 10, 15, eu aqui 1 ano e 10 meses falando disso. Né? Então, a gente fica muito tempo e não deixa Deus falar através da gente.
Então, vim aqui hoje na minha humildade, né, me coloquei diante de Deus e deixei Ele falar. Então, que em nome de Jesus, essa palavra fique no coração de vocês, que não entre por aqui, saia por aqui, como tantas desse assunto a gente ouve e não absorve, que através do que eu passei, que eu não consegui falar muito, mas acredito que já tenha dado para dar uma visão de como que eu era, que isso sirva de estímulo para vocês verem que tem solução. Que não é porque eu sou jovem, depois, quando tiver lá meus 30, 40, eu resolvo tomar jeito. Não. Deus deu jeito em mim quando eu tinha 19 anos. 19 para 20 anos. Então, eu lembro muito do Rodolfo Abrantes também, que ele falava. Cara, eu fui... É uma frase dele, né? Lógico. Cara, eu fui o cara que mais falou palavrão no microfone, o cara que mais cantou coisa podre. Se Deus me salvou, Ele pode fazer qualquer coisa. Então, para Deus não tem impossível, não tem pessoa que Ele não possa salvar. E, com certeza, Ele quer te salvar por completo, Ele quer mudar a tua vida por completo. Ele não quer te ver com aquele cantinho sujo ali. Ele quer ver tudo limpo, resplandecendo, brilhando a luz dEle. Porque a luz dEle ela não vai brilhar em tudo se tiver alguma coisa suja ali, porque Deus não habita no meio do pecado. Aonde não está tudo aberto para Ele, Ele pode até entrar, mas a missão dEle, o objetivo completo, infelizmente não vai poder ser feito. Porque Ele precisa de tudo da gente, não só de 50%, 90%. Aí você fala, mas é 99,9999, mas tem 0,0001 que ainda está ali, que tem que sair dali. Amém? Louvado seja Deus. Viu só quando a gente se dispõe como que Deus usa? Quando eu convidei a Cíntia, no sábado passado, ela olhou para mim assim, com um olhão, mas eu disse, por que não? Né? Se nós nos dispormos, o Senhor, Ele nos usa. E louvado seja Deus pela tua vida, Cíntia. E isso é só o início. Da forma que você tem se disposto a fazer a obra de Deus e a forma que você se dispõe para fazer com o amor que a gente vê que você faz na dança com as meninas, aqui no teatro com a gente. E louvo a Deus pela tua vida também, Carol, pelo seu esposo, que vocês foram um canal de bênção e são até hoje na vida da Cíntia. E que o Senhor venha dar graça e venha abençoar mais ainda a vida de vocês, que vocês venham continuar sendo canal de bênção na vida de outros jovens, de outras pessoas que estão necessitando. Amém?